Boa noite, bem-vindo. Esta é a Página 2. É meu convidado hoje o novo Ministro da Defesa, que foi comentador durante algum tempo neste jornal, professor Azeredo Lopes. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bem-vindo. Olhamos para um cenário que comentou aqui várias vezes, um cenário internacional muito complicado, com a ameaça do Estado Islâmico, com um outro conceito do que é a fronteira. Qual é o papel das nossas Forças Armadas no meio de tudo isto? Qual é a utilidade de um pequeno país como o nosso até ter uma Força Armada com alguma robustez como temos atualmente? Nós podemos partir de uma ideia muito simples. A ideia de defesa nacional justifica-se perante a hipótese de ameaças ou de ataques. E, portanto, é essa basicamente a ideia que está por detrás da existência da defesa nacional e também o valor básico da segurança, ou seja, não pode haver nenhuma comunidade, seja um Estado, seja qual for, que exista sem a garantia mínima da segurança daqueles que a compõem. E isso é que justifica a defesa e o Ministério da Defesa Nacional. E o contexto atual, e como bem diz, é um contexto muito mais complicado, muito mais complexo do que era há 2, 3 décadas atrás. Não é que ele fosse simples, mas hoje é muito mais complexo. Isto significa que, só para dar um exemplo, pode ter as ameaças do terrorismo transnacional, como pode ao mesmo tempo ter, no mesmo espaço, um conflito armado que envolve partes ou muitas partes, com consequências que vão para além das fronteiras e que se espraiam ou pelo continente em causa ou até por outros continentes. E se pensarmos no que foram os ataques de Paris, percebemos um pouco o que isto significa. Nós temos... E esta nova ameaça, que pode ser e esta nova assim, ameaça, um ataque no centro de uma cidade. É uma ameaça que tem características completamente novas. Primeiro, não é tradicional. Segundo, não é institucional no sentido de pertencer a um Estado ou uma organização internacional, como era antes, diria eu, e como foi durante toda a Guerra Fria, para dar apenas um exemplo, e é, além disso, uma ameaça transterritorial. Ou seja, nós não podemos dizer, por exemplo, que o Daesh está concentrado aqui ou que está concentrado como ameaça ali. Mas temos de uma forma simplista, está concentrado na Síria. Será? É uma forma simplista e eu compreendo que as pessoas tenham essa atitude. Até que uma resposta militar, com ataques aéreos, mas com eu repito, forças armadas a cercar de alguma forma a se nós vemos hoje que diferentes nacionalidades ou diferentes grupos de diferentes nacionalidades se reivindicam do Daesh, percebemos que estamos a falar de algo que tem uma base territorial na Síria e no Iraque, mais ou menos consolidada, que tem uma ameaça de consolidação na Líbia, é outro território crucial, mas que ao mesmo tempo tem uma capacidade quer de comunicação, quer de recrutamento, quer de concretização de ataques, como tragicamente vimos em Paris, que isso a transforma, e como aliás o Conselho de Segurança disse a seguir aos ataques de Paris, na ameaça maior para a paz e segurança internacionais. Mas isso também nos obriga a pensar a defesa de uma outra forma. As Forças Armadas não têm que ser só um exército, uma força aérea. São muitíssimo mais do que isso. Precisamos de ter bons serviços de informação, precisamos ter boa comunicação. Precisamos ter excelentes serviços de informação, precisamos ter colaboração com outros excelentes serviços de informação, precisamos ter não só a autoestima suficiente para percebermos que temos de ser capazes, modernos, eficientes, mas ao mesmo tempo a humildade de percebermos que sozinhos não conseguimos fazer rigorosamente nada. E por isso também a importância crucial para Portugal, na minha perspectiva, e também como resulta do próprio programa do Governo, de uma presença consolidada nas chamadas forças nacionais destacadas. Ao contrário do que nós pensamos, de cada vez que Portugal tem uma representação numa força das Nações Unidas, ou da NATO, ou da União Europeia, está a exportar a sua capacidade, está a valorizar-se perante os outros Estados e está a ganhar créditos, se assim possa exprimir, quer na sua política externa, e esse aspecto é muito importante, quer para poder também exigir que numa segurança cooperativa a sua situação seja sempre tomada em consideração. O que é que isto quer dizer? Nós temos muitas missões internacionais, nomeadamente no Mali, com um número já considerável, mas mantemos o Kosovo, mantemos a presença também no Mediterrâneo em ações de vigilância. Qual vai ser a sua estratégia? Onde é que nós queremos estar? Essa é uma questão também estratégica, ou seja, tradicionalmente nós consideramos que quanto mais melhor. Em segundo lugar, é bom termos noção que a nossa presença não resulta exclusivamente da nossa vontade, mas de aquilo que nós podemos propor, corresponder ou encaixar-se numa operação multinacional que esteja a ser... Não só, há desde logo aqui uma opção. NATO, com certeza, é uma peça fulcral
da segurança europeia, da segurança internacional e, por definição, da segurança portuguesa. E aí, vamos continuar no Kosovo? Vamos estar no Afeganistão? Aí a questão que se coloca é a seguinte. No Afeganistão, como sabe, está a haver um relativo desinvestimento. Para termos uma noção também da transformação do mundo, a NATO atualmente só tem 2 missões com a presença de forças terrestres. Isto significa o quê? Que cada vez mais tem assumido um protagonismo significativo, quer a Força Aérea, nomeadamente através de pedidos que são feitos a Portugal para cedermos aviões de transporte, quer à Marinha, e veja-se o trabalho fantástico... Transporte e não só de vigilância também, nos Balcãs. De transporte e de vigilância também, e na Lituânia tivemos um trabalho fantástico, etc. E, portanto, a questão que se coloca é a seguinte: nós achamos sempre, ou achamos muitas vezes, e eu compreendo isso, que a defesa é cara. Não, a defesa não é cara. Por definição, e no século XXI, os meios militares representam um investimento muito significativo, implicam também uma necessidade de modernização, implicam, no fundo, um grande planeamento que ultrapassa a vigência de um governo. Ou seja, nós temos, e isso é um facto, para mim é um facto muito positivo, nós temos um acordo bastante transversal na sociedade portuguesa sobre quais são as opções fundamentais da nossa defesa e quais são os meios que lhe devemos alocar. Mas depois a defesa tem uma dimensão interna. Nós pensamos que é só aviões, é só navios, ou é só carros de combate, mas em tudo isto nada existe se não houver também os recursos humanos qualificados. A internacionalização através da participação nas forças nacionais destacadas é um investimento fantástico. Porquê? Porque a qualificação é muitíssimo mais rápida e muitíssimo mais significativa do que, por exemplo, ficássemos sempre intramuros, mas ao mesmo tempo também tem um estatuto, a condição militar, que nunca pode ser subestimada do ponto de vista de importância. Primeiro, porque estamos a falar de pessoas. Segundo, porque estamos a falar de uma função essencial para a nossa soberania. Terceiro, porque a condição militar implica restrições, implica desde logo e por definição a ideia de risco, que não acontece na maior parte das outras funções públicas. E isso é também um aspecto muito importante, muito mais invisível para a grande maioria dos portugueses, que é a parte da ação social complementar, a parte do apoio à doença, Tem tido várias polémicas com o fim da manutenção militar, com algumas alterações de regalias. Houve uma... É bom termos noção do seguinte, que desde 2010, 2011, há um corte brutal. Brutal no sentido da envergadura no orçamento de Estado alocado ao setor da defesa. Estamos a falar, para termos noção, de centenas de milhões de euros. Não estamos a falar de meia dúzia de tostões. Ao mesmo tempo, assistimos no plano internacional a quê? Assistimos a uma tendência progressiva, nomeadamente um aliado tradicionalíssimo de Portugal, como são os Estados Unidos, a uma tendência progressiva dos Estados Unidos, na sua dimensão global, perceberem 2 coisas. Não podem ocorrer a todas, se assim posso exprimir, e, em segundo lugar, pretendem que a NATO, melhor dito, os restantes membros da NATO, progressivamente assumam mais responsabilidade, quer na definição das estratégias, quer também no financiamento dessas estratégias. E este corte não põe em causa esse nosso papel dentro da NATO e nas Nações Unidas? Eu acho que não põe em causa, acho que reforça. Se me pergunta... Com menos dinheiro conseguimos fazer melhor? Com menos dinheiro já conseguimos neste momento fazer melhor. E é uma coisa que não me cabendo a mim, mas que eu verifico e que fui verificando ao longo dos anos, esse mérito é essencialmente das Forças Armadas. Ou seja, a capacidade que houve de melhorar de forma muito significativa a gestão, de estabelecer novos modelos de organização, de agregar aquilo que podia ser agregado, embora seja a minha intenção reforçar essa dimensão, ou seja... E a dimensão humana, o apoio? Não, os ramos têm a sua identidade. A Marinha tinha a sua identidade, a Força Aérea tinha a sua identidade, o Exército tinha a sua identidade. Mas há um tronco comum que existe, que provavelmente não está ainda todo construído e que importa reforçar para... com menos, lá está, se ter que fazer mais, porque não estamos a falar sequer... Isso quer dizer que o próximo orçamento da defesa vai ser menor do que o do anterior governo? Não, isso não quer dizer rigorosamente nada, mas também não quer dizer que ele vai dizer como é que vai ser o orçamento da defesa, desde logo, porque ainda não está essa questão fechada. Mas tenciona fazer crescer o orçamento da defesa? Eu, por mim, duplicava o orçamento da defesa, só que, da mesma maneira que as Forças Armadas têm que fazer mais
com menos disponíveis. Eu tenho a noção da situação em que está o Estado português, tenho a situação dos constrangimentos na Constituição. Deixa-me fazer a pergunta de outra forma. Este orçamento que tinha, se fosse igual ao anterior... O João pode fazer as perguntas das formas que não vai quiser, responder. que eu admiro sempre a inteligência, mas não vou responder. Agora, a questão é a seguinte, como sabe, e isso eu posso também ajuda a responder, como sabe, neste orçamento há uma opção fundamental do Executivo e do Primeiro-Ministro, que o Executivo assume naturalmente em relação aos recursos humanos que estão ao seu dispor, que é a circunstância da devolução. Só essa devolução representa uma opção política fundamental que vai ter um impacto necessariamente positivo naqueles que, neste caso, estão a trabalhar na área da defesa. E esse aspecto é muito importante, ou seja, reconstituir aquilo que é a remuneração devida e que, por razões que eu não vou agora comentar, foi objeto dos cortes e do tempo de cortes que todos conhecemos. Esse aspecto é fundamental. Evidentemente, como ainda não foi descoberta a árvore das patacas, no Ministério da Defesa não foi com certeza... O dinheiro não vai dar para tudo. Não, o dinheiro nunca dá para tudo, João. O dinheiro nunca dá para tudo e, portanto, um orçamento até pode ser exatamente igual ao anterior, mas a diferença que há é quanto às opções políticas e à decisão política de quem tem legitimada para as tomar. E é isso, neste momento, o exercício fascinante relativamente ao Ministério da Defesa. É a minha intenção, e nunca o escondi, que, por exemplo, as verbas alocadas às Forças Nacionais Destacadas sejam reforçadas este ano. Já foram bem acima de 70 milhões de euros, estavam atualmente em um terço abaixo, mais ou menos em 50 milhões. É possível, com um reforço, que não é esmagador, mas um reforço, aí sim amplificar de forma significativa as nossas opções e, sobretudo, acolher a coisas e a pedidos que nos têm sido apresentados. Estou a pensar na França, na sequência dos ataques de Paris, estou a pensar nos Estados Unidos, e que o Estado português tem a obrigação de analisar com muito cuidado. E essa será uma prioridade, manter as forças nos principais teatros onde são a bandeira do país, os embaixadores, e onde podem recolher experiência. E um instrumento crucial de política externa que isto representa para Portugal, cada euro é um euro. Mas se nós pensarmos no impacto, no crédito, na credibilidade que é reconhecida a Portugal com um investimento que o ano atrasado, por exemplo, não ultrapassou 50 milhões de euros, nós percebemos que é um dinheiro muito bem gasto. É muito bem gasto pela qualificação que nos traz, é muito bem gasto porque reforça a percepção e a existência de um sistema de defesa eficiente para os portugueses, para todos nós. E é, evidentemente, também um instrumento na política externa que bem precisada está de crédito, de prestígio, para podermos intervir de forma simbolicamente mais relevante na cena internacional. Professor, obrigado por ter vindo a esta página 2, a primeira entrevista do novo Ministro da Defesa, a olhar para os cenários internacionais onde Portugal vai ter mais tropas em mais pontos do mundo. Eu volto amanhã com o Dia em 40 Minutos, como sempre, às 9 em ponto, aqui na 2. Boa noite, até amanhã.